boa noite, senhores vereadores, os visitantes nessa Casa de Leis e os internautas. De acordo com o artigo 82 do Regimento Interno desta Casa de Leis, convido a primeira secretária a realizar a chamada em ordem alfabética dos nobres vereadores. Antoninha Maria Pelissari. Presente. Cássio Luiz Furtado Duarte. Presente. Devanir Molina. Presente. Divino Dandolini. Presente. Ivanice Pereira Loyola. Presente. Ivo Patrício da Silva. Presente. Maristelvo Tenedini. Presente. Roberto Augusto Governo. Presente. Rosângela Cordeiro Mori. Presente. Realizada a chamada dos nobres vereadores e havendo o número legal, declaro em nome de Deus aberta esta sessão. Hoje o texto bíblico é do nobre vereador Divino Dandolini. Eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as mãos ao santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião. Salmo 134, 1 a 3. Ata ordinária número 17 de 2025, coloco a ata em discussão. Coloco em votação. Os vereadores concordam com a mesma, permaneçam como estão, e os que discordam que se manifestem. A ata foi aprovada pelos senhores vereadores. Ata extraordinária número 18 de 2025, coloco a ata em discussão. Coloco-a em votação. Os vereadores que concordam com a mesma permaneçam como estão e os que discordam que se manifestem. A ata foi aprovada pelos senhores vereadores. Projeto de lei complementar número 51 de 2025. Solicito à primeira secretária a leitura do projeto de lei complementar. Mensagem de lei complementar número 051 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Ao cumprimentá-los cordialmente, submeto à apreciação desta colenda, Casa Legislativa, o projeto de lei que propõe alterações nos artigos 55 e 125 da Lei Municipal, número 263/2002, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ivatuba, visando aprimorar a concessão da jornada especial e de auxílio excepcional aos servidores públicos que possuem filhos com deficiência. A administração pública tem o dever constitucional e moral de promover políticas públicas inclusivas, especialmente no que se refere à proteção de pessoas com deficiência e ao apoio a seus responsáveis. Entretanto, é igualmente fundamental assegurar que tais benefícios atendam efetivamente à sua finalidade social, sem desvirtuamento ou uso indevido. Atualmente, os dispositivos legais que prevêem a jornada especial e o auxílio excepcional carecem de critérios objetivos e procedimentos bem definidos para a sua concessão e manutenção. Essa ausência de regulamentação pode gerar insegurança jurídica, tratamento desigual entre servidores em situações similares, dificuldades na fiscalização,
do cumprimento das normas e, sobretudo, o risco de concessões indevidas que acabam por desviar o benefício de sua finalidade principal. O presente projeto de lei busca justamente suprir essas lacunas, sem restringir direitos, mas conferindo maior efetividade e transparência à aplicação da legislação. Entre as melhorias propostas, destacam-se a exigência de laudo médico atualizado, emitido por junta médica oficial ou por médico perito, designado, assegurando um critério técnico para análise da deficiência e da necessidade de acompanhamento. A necessidade de comprovação de que o servidor é o principal responsável pelo cuidado do dependente, a vedação, a concessão do benefício em duplicidade para o mesmo dependente, quando ambos os pais forem servidores, a limitação da jornada especial para servidores com carga horária mínima, salvo em casos justificados, a vinculação da manutenção dos benefícios à comprovação periódica da condição que lhes deu origem, a expressa autorização para regulamentação por decreto do chefe do Poder Executivo, assegurando à administração flexibilidade e agilidade na definição de prazos, documentos e fluxos processuais. A regulamentação dos benefícios garantirá que apenas os casos efetivamente enquadrados nas hipóteses legais sejam contemplados, evitando o uso indevido dos recursos públicos e preservando a função social das normas. Trata-se, portanto, de uma medida de responsabilidade e compromisso com a justiça social e com a boa gestão pública. Certos de contar com a costumeira atenção e sensibilidade dos nobres vereadores, solicitamos a aprovação do presente projeto de lei, por se tratar de iniciativa que visa ao aperfeiçoamento da legislação municipal e a proteção de direitos dos servidores que verdadeiramente necessitam do amparo do poder público. Varley Versese, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Maristelvio Tenedini, presidente da Câmara Municipal de Ivatuba. Encaminho para o projeto de lei complementar 51 para as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Saúde, Educação, Assistência Social e Obras e Serviços. Projeto de lei número 11 de 2025, solicito ao segundo secretário a leitura do projeto de lei. Projeto de lei número 11 de 2025, súmula, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2026 e da outras providências. A Câmara Municipal de Ivatuba, Estado do Paraná, aprovará e o prefeito municipal sancionarei o seguinte. Capítulo 1º das disposições preliminares. Artigo 1º. O orçamento do município de Ivatuba, relativo ao exercício de 2026, será elaborado e executado segundo as diretrizes gerais estabelecidas nos termos da presente lei, em cumprimento ao disposto do parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, artigo 4º da Lei Complementar Federal, número 101, de 4 de maio de 2000, e regulamentações da Secretaria do Tesouro Nacional, compreendendo: primeiro, as prioridades e metas administrativa pública municipal. Segundo, a estrutura e organização dos orçamentos.
Terceiro, as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações. Quarto, as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais. Quinto, as disposições sobre legislação tributária do município. Sexto, as disposições gerais. Parágrafo único. Integram esta lei os seguintes anexos. Primeiro, programas e metas. Segundo, metas fiscais. Terceiro, riscos fiscais. Quarto, projetos em andamento. Quinto, evolução da receita. Sexto, obras em andamento. Capítulo 2. Das prioridades e metas da administração pública municipal. Artigo 2º. Constituem prioridades do governo municipal. Primeiro, implementar políticas públicas de responsabilidade social. Segundo, promover a adequação, modernização e eficiência dos serviços públicos. Terceiro, promover aprimoramento, modernização e valorização do quadro de servidores. Quarto, promover a adequação da infraestrutura urbana e do sistema viário. Quinto, promover o desenvolvimento econômico sustentável e a recuperação da qualidade ambiental do município. Artigo 3º. As prioridades e metas para o exercício de 2026 estão especificadas no anexo 1º, programas e metas, sendo estabelecida por programas, objetivos, funções e subfunções, ações e metas. Parágrafo único. A regra contida no caput deste artigo não se constitui em limite à programação das despesas. Artigo 4º. As metas fiscais são especificadas no anexo 2º, elaborado de acordo com o parágrafo 1º do artigo 4º da Lei Complementar Federal número 101 de 2000 e normativas pertinentes da Secretaria do Tesouro Nacional, abrangendo todos os órgãos dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social. Capítulo 2, da estrutura e organização dos orçamentos. Artigo 5º. A Lei Orçamentária Anual para 2026 compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento. Artigo 6º. Os orçamentos fiscais da Seguridade Social e de investimento compreenderão a programação dos poderes legislativo e executivo municipal, seus órgãos, autarquias, fundações e fundos instituídos e mantidos pela administração municipal. Artigo 7º. Para efeito desta lei, entende-se por: primeiro, programa ou instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual. Segundo, função: o maior nível de agregação das diversas áreas de despesas que competem ao setor público. Terceiro, subfunção: uma participação da função que visa agregar determinado subconjunto da despesa do setor público. Quarto, atividade: um instrumento de programação para alcançar os objetivos de um programa envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo. Quinto, projeto: um instrumento de programação para alcançar os objetivos
de um programa envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo. Sexto, operação especial. As despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços. Sétimo, órgão orçamentário, o maior nível da classificação institucional. Oitavo, unidade orçamentária, o nível de classificação institucional agrupada em órgãos orçamentários. Parágrafo 1º. Cada programa identificará ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação. Parágrafo 2º. Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a subfunção, as quais se vinculam na forma do anexo que integra a portaria número 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Orçamento e Gestão. Parágrafo 3º. Cada ação identificada por atividades, projetos e operações especiais pode participar de apenas um programa, porém, poderá ser orçada em mais de uma unidade orçamentária. Artigo 8º. O orçamento fiscal e da Seguridade Social discriminará a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível, com suas respectivas dotações, especificando a unidade orçamentária ou categorias econômicas, os grupos de natureza de despesa, as modalidades de aplicação, os elementos de despesa, o identificador de uso, o grupo de destinação de recursos e as fontes de recursos. Parágrafo 1º. Nos grupos de natureza da despesa será observado o seguinte detalhamento: primeiro, pessoal e encargos sociais. Segundo, juros e encargos da dívida. Terceiro, outras despesas correntes. Quarto, investimentos. Quinto, inversões financeiras, incluídas quaisquer despesas referentes à constituição ou aumento de capital de empresas. Sexto, amortização da dívida. Parágrafo 2º. A reserva do regime próprio de previdência do servidor será identificada pelo dígito 9, no que se refere ao grupo de natureza de despesa. Parágrafo 3º. A reserva de contingência do orçamento fiscal será identificada pelo dígito 9, no que se refere ao grupo de natureza da despesa. Parágrafo 4º. Na especificação das modalidades de aplicação, será observado no mínimo o seguinte detalhamento: primeiro, transferência à União. Segundo, transferência a estados e ao Distrito Federal. Terceiro, transferência a instituições privadas sem fins lucrativos. Quarto, transferência a instituições privadas com fins lucrativos. Quinto, transferência a instituições multigovernamentais. Sexto, transferência a consórcios públicos.
Sétimo, execução orçamentária delegada a consórcios públicos. Oitavo, aplicação direta. Nono, aplicação direta decorrente de operações entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social. Décimo, a definir. Artigo 9º. A Lei Orçamentária Anual para 2026 conterá a destinação de recursos classificados pelo identificador de uso, grupo de destinação de recursos e fontes de recursos que deverão ser vinculadas às fontes padrão definidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Parágrafo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar, alterar ou extinguir os códigos da destinação de recursos composta por identificador de uso, grupo de destinação de recursos, fonte de recursos, incluído na Lei Orçamentária Anual para 2026 e em seus créditos adicionais. Parágrafo 2º. O município poderá incluir na Lei Orçamentária Anual para 2026 outras fontes de recursos para atender às suas peculiaridades, além das determinadas pelo caput desse artigo. Artigo 10. O identificador de uso destina-se a indicar-se os recursos, compõe contrapartida municipal de empréstimos ou de outras aplicações constantes na Lei Orçamentária Anual para 2026 e de seus créditos adicionais pelos seguintes dígitos que antecederão o grupo de destinação de recursos e as fontes de recursos. Primeiro, origens não referentes a transferências voluntárias. Segundo, originários de empréstimos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD. Terceiro, originários de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Quarto, originários de transferências públicas voluntárias. Quinto, originários de outros empréstimos e financiamentos. Sexto, originários de transferência da iniciativa privada, física ou jurídica, na forma de doações. Sétimo, a classificar. Artigo 11º. O grupo de destinação de recursos destina-se a indicar se os recursos são provenientes da administração direta ou indireta, constantes na Lei Orçamentária Anual para 2026 e seus créditos adicionais pelos seguintes dígitos que antecederão as fontes de recursos. Primeiro, arrecadado da administração direta, exercício corrente. Segundo, arrecadado da administração indireta, exercício corrente. Terceiro, arrecadado da administração direta, exercícios anteriores. Quarto, arrecadado da administração indireta, exercícios anteriores. Quinto, recursos condicionados. Artigo 12º. A reserva de contingência do orçamento fiscal será constituída exclusivamente com recursos do seu orçamento, com valor equivalente a, no mínimo, 1% da receita corrente líquida, prevista para o exercício de 2026, para atender às determinações da Lei Complementar Federal número 101 de 2000 e Portaria Interministerial número 163 de 2001 e suas alterações. Artigo 13º. O projeto de lei da Lei Orçamentária Anual para 2026 que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo até 30 de setembro de 2025 será composto de: primeiro, texto da lei.
Segundo, quadros orçamentários consolidados. Terceiro, anexos do orçamento fiscal e da Seguridade Social, discriminando a receita e as despesas na forma da legislação vigente. Quarto, discriminação da legislação da receita e da despesa referente aos orçamentos fiscais da Seguridade Social. Artigo 14º. A proposta orçamentária do Poder Legislativo deverá ser elaborada pela Câmara Municipal e entregue à Secretaria Municipal de Fazenda até dia 31 de julho do corrente ano, observados os parâmetros e as diretrizes estabelecidas nesta lei para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária. Capítulo 4º. Das diretrizes gerais para a elaboração e a execução dos orçamentos do município e suas alterações. Artigo 15º. A elaboração do projeto, a aprovação e execução da lei orçamentária de 2026 permitirão o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas a cada uma dessas etapas, assegurando assim o controle social e a transparência da gestão fiscal. Parágrafo 1º. O princípio do controle social implica assegurar a todo cidadão a participação na elaboração e no encaminhamento do orçamento. Parágrafo 2º. O princípio da transparência implica, além da observância ao princípio constitucional da publicidade e a atualização dos meios disponíveis para garantir o efetivo acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento. Parágrafo 3º. Para o efetivo cumprimento da transparência da gestão fiscal, de que trata o parágrafo 2º deste artigo, o Poder Executivo deverá manter atualizado o endereço eletrônico de livre acesso a todo cidadão, com os dados e as informações descritos no artigo 48 da Lei Complementar Federal, número 101/2000. Artigo 16º. A elaboração do projeto de lei orçamentária de 2026 e a aprovação e execução da respectiva lei deverão levar em conta o alcance das disposições do anexo de metas fiscais constantes no anexo 2º desta lei. Artigo 17º. A alocação de recursos da lei orçamentária anual para 2026 em seus créditos adicionais será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e da avaliação dos resultados dos programas de governo. Artigo 18º. Na programação das despesas, não poderá ser fixada despesa sem que esteja definida a respectiva fonte de recurso e legalmente instituída a unidade executora. Artigo 19º. É obrigatória a inclusão da proposta da Lei Orçamentária Anual para 2026 dos débitos decorrentes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, data em que terão atualizado seus valores, conforme parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição Federal de 1988. Artigo 20º. O município poderá conceder ajuda financeira prevista na lei orçamentária a título de observações sociais a entidades privadas sem fins lucrativos de atividades de natureza continuada que preencham as seguintes condições. Primeiro, sejam de atendimento direto ao público em funções compatíveis com as de responsabilidade do município. Segundo, associações cooperativas
organizações não governamentais, organizações da sociedade civil de interesse público e ou organizações sociais. Terceiro, que se achem em dia quanto ao pagamento de tributos devidos ao ente transferidor. Parágrafo 1º. Os repasses de recursos serão efetivados através de convênio, cumprindo os requisitos do artigo 26 da Lei Complementar Federal, número 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo 2º. Para habilitar-se ao recebimento das observações sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular no último ano, emitida no exercício de 2025, e comprovante de regularidade do mandato da sua diretoria. Parágrafo 3º. As entidades beneficiadas nos termos deste artigo encaminharão ao órgão repassador a prestação de contas dos recursos recebidos do Poder Executivo, conforme a regulamentação da Secretaria Municipal de Fazenda, ficando proibido o novo repasse, caso tenha prestação de contas pendente. Parágrafo 4º. A prestação de contas que se refere ao parágrafo anterior será disponibilizada à população através do órgão repassador do recurso. Parágrafo 5º. As entidades privadas beneficiadas com os recursos públicos a qualquer título submeter-se-á fiscalização do poder concedente, com a finalidade de verificar-se o cumprimento de metas e objetivos para as quais receberão os recursos. Artigo 21. O município poderá transferir recursos financeiros na forma de contribuições e auxílios para entidades privadas com ou sem fins lucrativos, através de convênio, conforme o artigo 26 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000 e demais normativas vigentes. Parágrafo único. A destinação de recursos para direta ou indiretamente cobrir necessidades de pessoas físicas deverá ser autorizada por lei específica. Artigo 22º. A inclusão da lei orçamentária anual de transferência de recursos para o custeio de despesas e outros entes da federação somente poderá ocorrer em situações que envolvam claramente o atendimento de interesses sociais, atendidos os dispositivos constantes no artigo 62 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 23º. É vedada a aplicação da receita derivada de alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesas correntes, salvo ser destinada por lei aos regimes de previdência social geral e o próprio dos servidores públicos, conforme artigo 44 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 24º. Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9º e no inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 31, todos da Lei Complementar Federal número 101/2000, o Poder Executivo procederá à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, fixando em ato próprio os percentuais e montantes para cada órgão, entidade e fundo. Parágrafo 1º. Exclui-se do caput
neste artigo as despesas que constituem obrigações constitucionais e legais do município e as despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida. Parágrafo 2º. No caso de limitação de empenhos e de movimentação financeira, do que se trata o caput desse artigo, buscar-se-á preservar as despesas abaixo e hierarquizadas. Primeiro, com pessoal e encargos patronais. Segundo, com a conservação do patrimônio público, conforme prevê o disposto no artigo 45 da Lei Complementar Federal, número 101 de 2000. Parágrafo 3º. Na hipótese de ocorrência do disposto do caput desse artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para o empenho da movimentação financeira. Artigo 25º. Ficam vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesas que resulte na execução das mesmas, sem o cumprimento dos artigos 15 e 16 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Parágrafo único. A contabilidade registrará os atos e os fatos relativos à gestão orçamentária financeira que tenham efetivamente ocorridos, sem prejuízos das disponibilidades das providências derivadas do caput desse artigo. Artigo 26º. As propostas de criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, entendida como aquela que constitui ou venha a constituir em obrigação constitucional, além de atender ao dispositivo no artigo 17 da Lei Complementar Federal, número 101 de 2000, deverão ser encaminhadas previamente à Secretaria Municipal de Fazenda. Artigo 27º. A abertura de créditos adicionais suplementares dependerá da existência de recursos disponíveis e poderá ser até 20% do total do orçamento de cada entidade, devendo ser proposto na forma e com detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual. Artigo 28º. Reserva do regime próprio de previdência do servidor poderá ser utilizada como recurso para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, destinado exclusivamente a despesas previdenciárias vinculada ao respectivo fundo de origem da reserva. Artigo 29º. A reserva de contingência poderá ser utilizada como recurso para abertura de créditos adicionais e emenda à Lei Orçamentária Anual para 2026. Parágrafo 1º. Os recursos da reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção do resultado primário positivo, se for o caso, e também para abertura de créditos adicionais suplementares. Parágrafo 2º. Os recursos da reserva de contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até dia 1º de novembro de 2026, poderão ser utilizadas por ato do chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes. Artigo 30º. O Poder Executivo, mediante decreto, fica autorizado a transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual para 2026 e em créditos adicionais
e ainda em decorrência da extinção, transformação, transferência e incorporação ou desmembramento de órgãos, entidades ou fundos, bem como de alterações de suas competências e atribuições mantida a estrutura programática expressa por categoria de programação, podendo haver ajuste na classificação funcional, não sendo computado no índice autorizado para abertura de créditos adicionais suplementares. Artigo 31º. Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o artigo 16, itens 1 e 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal, deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou da dispensa inexigibilidade. Parágrafo único. Para efeito do disposto do artigo 16º, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, são consideradas despesas irrelevantes aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental e que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2026, em cada evento, não exceda o valor limite para a dispensa de licitação fixado no inciso 2º do artigo 75 da Lei número 14.133/2021, devidamente autorizado o artigo 16, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 32. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na elaboração, na alocação de recursos orçamentários, salvos projetos programados com recursos de transferência voluntária e operação de crédito. Artigo 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 33º da Lei, a Lei Orçamentária Anual 2026 somente contemplará a dotação para investimentos com duração superior a um exercício financeiro, se o mesmo estiver contido no plano plurianual ou em lei que autorize sua inclusão. Artigo 34º. O Poder Executivo deverá elaborar e publicar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso especificado por entidades da administração direta e indireta, nos termos do artigo 8º da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo 1º. A Câmara Municipal deverá enviar, em até 10 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2026, ao Poder Executivo para programação de desembolso mensal para o referido exercício. Parágrafo 2º. O Poder Executivo deverá publicar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2026. Artigo 35º. Cabe à Secretaria Municipal de Fazenda a responsabilidade pela coordenação do processo de elaboração e consolidação do projeto de lei orçamentária de que se trata essa lei. Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Fazenda estabelecerá: primeiro, o calendário das atividades para a elaboração dos orçamentos. Segundo, a elaboração e a distribuição de material que compõe as propostas do orçamento anual dos poderes legislativo e executivo do município,
seus órgãos, autarquias, fundações, fundo e sociedade de economia mista. Terceiro, as instruções para o devido preenchimento das propostas do orçamento de que trata esta lei. Quarto, definição das contas, valores máximos de fontes livres para as propostas do orçamento anual dos poderes legislativo e executivo do município, seus órgãos, autarquias, fundações, fundo e sociedade de economia. Capítulo 5º, das disposições relativas e às despesas do município com pessoal e encargos sociais. Artigo 36º, no exercício financeiro de 2026, a despesa com pessoal, observação às normas constitucionais aplicáveis na Lei Complementar Federal número 101/2000, a Lei Federal número 9.717, de 27 de novembro de 1988, e a legislação municipal em vigor. Artigo 37º. A instituição, concessão e o aumento de qualquer vantagem pecuniária ou remuneração, a criação de cargos, a adaptação e implementação nos planos de carreira de seus respectivos movimentos, sistema de mapeamento de competência, crescimento horizontal, crescimento vertical, transição, mudança de área de atuação e atividade, os programas de qualidade, produtividade e remuneração variável, mobilidade nos limites legais vigentes e admissão de pessoal a qualquer título pelos órgãos, autarquias, inclusive fundações instituídas pelo município, observando o contido no inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, poderão ser levados a efeito para exercício de 2026, de acordo com os limites estabelecidos na Lei Complementar Federal número 101 de 2000, na legislação municipal vigente. Artigo 38º. O Poder Legislativo, durante o exercício financeiro de 2026, deverá enquadrar-se nas determinações desta lei com relação às despesas com pessoal e encargos sociais. Artigo 39º. Se as despesas de pessoal atingir o nível de que trata o parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, a contratação de hora extraordinária fica restrita a situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade. Artigo 40. A proposta orçamentária para 2026 assegurará recursos para a qualificação de pessoal e visará o aprimoramento e treinamento dos servidores municipais, bem como recursos para vale alimentação dos servidores públicos municipais. Artigo 41. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal, caso elas ultrapassem os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Primeiro, eliminação das despesas com horas extras. Segundo, eliminação de vantagens concedidas a servidores. Terceiro, exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão. Quarto, demissão de servidores admitidos em caráter temporário. Capítulo 6º, das disposições sobre a legislação tributária do município. Artigo 42. Os tributos municipais poderão sofrer alterações em decorrência de mudança na legislação nacional sobre a matéria ou ainda em razão de interesse público relevante.
Artigo 43. Os impactos decorrentes de modificações da legislação tributárias ocorridas até 31 de agosto de 2025 serão considerados nas previsões de receitas da Lei Orçamentária Anual para 2026. Artigo 44. O desconto para pagamento integral e à vista do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, das taxas agregadas ao IPTU, do Imposto sobre Serviço dos Autônomos e Sociedade de Profissionais, ISS, fixo das taxas mobiliárias no exercício de 2026, por ato do Poder Executivo, não poderá ser superior a 10%. Artigo 45. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados mediante autorização em lei, não constituindo como renúncia de receita. Artigo 14, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Capítulo 7º. Outras disposições gerais. Artigo 46. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido da Lei Orgânica do Município, que apreciará e a devolverá para a sanção até o encerramento do período legislativo anual. Parágrafo 1º. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto do caput desse artigo. Parágrafo 2º. Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2026, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a lei orçamentária vigente do exercício financeiro de 2025, com as alterações efetuadas durante o exercício financeiro, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual. Artigo 47. Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos motivados por insuficiência de tesouraria. Parágrafo único. A destinação de recursos com materiais de distribuição gratuita serão consideradas legais, desde que autorizadas por lei específica e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. Artigo 48. Os créditos especiais extraordinários abertos nos últimos 4 meses do exercício poderão ser reabertos no exercício subsequente por decreto do Poder Executivo. Artigo 49. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o governo federal e estadual, através de seus órgãos, para administração direta ou indireta, para a realização de obras ou serviços de competência ou não do município. Artigo 50. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar a Lei de Diretrizes Orçamentárias e seus anexos, sempre que houver necessidade, com prévia autorização do Legislativo. Artigo 51. O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificação nos projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais, enquanto não iniciada a votação no tocante às partes cuja alteração é proposta. Artigo 52. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal José Jimenez Álvares, aos 14 dias do mês de abril de 2025. Varley Versese, Prefeito Municipal.
Encaminho o projeto de lei número 11 de 2025 para as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Saúde, Educação e Assistência Social. Projeto de lei número 14 de 2025 solicita a primeira secretária a leitura do referido projeto. Mensagem de lei número 014 de 2025. Ivatuba, 24 de abril de 2025. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo vereadores, tenho a honra de encaminhar a esta egrégia Câmara Municipal o presente projeto de lei que tem por objetivo a criação do Programa de Frente Municipal de Trabalho no município de Ivatuba. A presente iniciativa busca atender a uma demanda social urgente, consistente na assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social, especialmente aquelas que se encontram desempregadas e sem meios de subsistência. O programa visa oferecer oportunidade de trabalho remunerado, ainda que de forma temporária, para mitigar os impactos sociais do desemprego. O Programa de Frente Municipal de Trabalho possui caráter assistencial e tem como finalidade não apenas atender às necessidades básicas de seus beneficiários, mas também capacitá-los para uma reinserção mais efetiva no mercado de trabalho. Além disso, contribui para a manutenção e melhoria de espaços públicos por meio da execução de serviços e pequenas obras de interesse coletivo. A proposta estabelece critérios rigorosos para a participação no programa, priorizando as pessoas em maior situação de vulnerabilidade, assegurando transparência e eficiência no processo de seleção. Também contempla mecanismos de avaliação e acompanhamento para garantir que os objetivos sociais do programa sejam plenamente alcançados. É importante esclarecer um aspecto fundamental do Programa de Frente Municipal de Trabalho, especialmente no que tange à ausência de contribuição previdenciária sobre o auxílio pecuniário concedido aos beneficiários. O programa foi idealizado dentro dos limites da legalidade, respeitando os princípios constitucionais e as normas vigentes sobre assistência social e relações laborais. O objetivo do programa não é estabelecer vínculo empregatício, mas sim garantir um suporte emergencial a cidadãos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, auxiliando na superação do desemprego e promovendo capacitação para reinserção no mercado formal de trabalho. A ausência de contribuição previdenciária decorre do fato de que o benefício concedido não possui natureza salarial, mas sim caráter assistencial e indenizatório, tratando-se de um programa transitório e de adesão voluntária, sem subordinação, habitualidade ou exigência de produtividade, o que afasta a incidência das regras previdenciárias obrigatórias para vínculos empregatícios. Importante ressaltar que este modelo já foi adotado por diversos municípios brasileiros, com pleno êxito, sendo reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência como um mecanismo legítimo de combate ao desemprego e de assistência social. Além disso, a legislação federal e estadual reconhece a existência de programas semelhantes, que seguem o mesmo princípio de não gerar encargos trabalhistas ou previdenciários, desde que tenham o caráter temporário e assistencial, como ocorre no presente projeto.
Diante da relevância social do programa e da necessidade urgente de amparo às famílias em situação de extrema vulnerabilidade, a Frente Municipal de Trabalho de Ivatuba representa uma solução viável, eficiente e juridicamente adequada para mitigar os impactos do desemprego e promover dignidades aos munícipes que mais necessitam. Ademais, o projeto foi elaborado com os critérios rigorosos de transparência e seleção, evitando o desvirtuamento da iniciativa e garantindo que os beneficiários realmente se enquadrem no perfil de maior vulnerabilidade social. A administração municipal também se compromete a adotar mecanismos de acompanhamento para garantir a correta execução do programa, bem como a estabelecer, se necessário, canais de diálogo com os órgãos de controle e fiscalização. Por fim, caso haja recomendação futura de órgãos de fiscalização quanto à necessidade de recolhimento previdenciário facultativo, o município poderá adotar medidas complementares, sem comprometer o objetivo primordial do programa, que é atender a população desempregada e em risco social, com a máxima eficiência e legalidade. Diante do exposto, reafirmamos a importância deste projeto e solicitamos a apreciação favorável desta Câmara Municipal para sua aprovação, visando proporcionar um impacto positivo e concreto na vida dos cidadãos de Ivatuba, que se encontram em situação de vulnerabilidade. No mais, o programa será custeado por recursos previstos no orçamento municipal, com a possibilidade de suplementação, caso necessário. Além disso, prevê-se a celebração de parcerias com instituições públicas e privadas, visando ampliar as oportunidades de capacitação e qualificação dos beneficiários. Desta forma, o programa configura-se como uma importante ferramenta de enfrentamento ao desemprego e à pobreza, promovendo dignidade e inclusão social para os munícipes mais necessitados. Por essas razões, submetemos-nos à apreciação de vossas excelências o presente projeto de lei, confiantes de que será aprovado, tendo em vista o relevante interesse público que o embasa. Atenciosamente, Varley Versese, Prefeito Municipal. Encaminho o projeto de lei número 14/2025 para as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Indicação número 50 de 2025, solicito o segundo secretário a leitura da referida indicação. Indicação número 50 de 2025. Excelentíssimo senhor Maristel Vitenedini, presidente da Câmara Municipal de Ivatuba. Eu, vereador Divino Dandolini, venho por meio desta indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Varley Versese que seja projetada e construída uma arquibancada no campo de Futebol Society no Complexo Esportivo Hercílio Amboni. Objetivos. O objetivo dessa indicação é solicitar a construção de arquibancadas no campo de Futebol Society, no Complexo Esportivo Hercílio Amboni, visando proporcionar um espaço seguro e confortável para os espectadores e melhorar a experiência esportiva e social na comunidade. Solicitação. Solicito que sejam alocados recursos para a construção de arquibancadas no campo de Futebol Society, no Complexo Esportivo Hercílio Amboni, com a capacidade de 500 pessoas, que sejam atendidas as seguintes especificações. Segurança. As arquibancadas devem ser projetadas de acordo com as normas de segurança vigentes. Acessibilidade. As arquibancadas devem ser acessíveis para pessoas com deficiência. Conforto. As arquibancadas devem ser confortáveis
e oferecer uma boa visibilidade do campo de futebol. Benefícios: a construção de uma arquibancada no campo de futebol society, no complexo Ercílio Amboni, trará os seguintes benefícios. Primeiro, melhoria da experiência esportiva. As arquibancadas proporcionarão um espaço seguro e confortável para os espectadores, melhorando a experiência esportiva e social da comunidade. Segundo, o aumento da capacidade de público. As arquibancadas aumentarão a capacidade de público que pode assistir os eventos esportivos e sociais no complexo esportivo. Terceiro, promoção da cidadania. A construção das arquibancadas demonstra o compromisso do poder público com a promoção da cidadania e do bem-estar da comunidade. Conclusão: espero que esta indicação seja considerada e que sejam alocados recursos para a construção de arquibancadas no campo de futebol society, no complexo esportivo Ercílio Amboni. Isso contribuirá para a melhoria da experiência esportiva e social da comunidade. Câmara Municipal de Ivatuba, aos 29 dias do mês de abril de 2025. Atenciosamente, Divino Dandolini, vereador. Concedo nesse momento a palavra ao vereador Roberto. Senhor presidente, os demais vereadores, aqueles que nos acompanham nas suas casas, quem sabe, aqueles que estão fisicamente aqui, boa noite. Senhor presidente, queria só abordar alguns assuntos. Falar aqui da Secretaria de Esporte, agradecer aí pelos eventos esportivos, os campeonatos, né? Série A e Série B no seu site, né? Também o transporte de atletas da FAP do Refúgio. É uma conquista que nós conseguimos no outro mandato, mas um mérito grande de que estão continuando, por isso que tem que parabenizá-lo, né? Que há custo, há custo operacional, há custo mecânico, né? Então, significa que está havendo uma valorização. No dia do trabalho também, aí, né? O torneio de pênalti, o torneio dos veteranos, o torneio de vôlei misto, né? Também pelo dia do trabalho, um evento bem feito. Os organizadores, prefeito e vice estão de parabéns. Senhor presidente, queria tocar um novo assunto aqui. Estive conversando com a diretoria acadêmica da FAP e vem novidades por aí, né? Mais 3 cursos tecnólogos, né? Sendo elaborados nesse exato momento para serem protocolados no MEC. Aí estive conversando com ele quais seriam as áreas que seriam elaborados esses 3 cursos superiores na modalidade tecnólogos. E seria nesses eixos aqui, né? Inteligência artificial e mídias sociais, marketing digital e tecnologias voltado a rádios, emissora de rádio e TV. São cursos rápidos, né, de 3 anos. Com isso, há uma atração muito grande aí pelo público. Os 3 cursos que foram implantados no ano passado, que estão funcionando esse ano, já houve um crescimento da FAP de 80 a 100 alunos, mais do que 2024. Isso mostra que os estudantes e os jovens, eles querem cursos mais eficazes, que coloquem ele no mercado de trabalho com tempo menor. Por isso que os tecnólogos estão tendo vantagem em relação às graduações. Ok. Uma outra coisa que está sendo trabalhado lá é que a FAP
Faculdade Adventista Paranaense, ela vai mudar de status. Ela vai deixar de ser Faculdade Adventista Paranaense para Centro Adventista do Sul do Brasil, Uniasul. E 2026 será o ano de elaboração de documentos, serem encaminhados ao MEC, obviamente com a ajuda de deputados federais, senadores, para que o projeto não fique engavetado, né, que tramita mais rápido. São as novidades aí que estão vindo aí. Senhor presidente, muito obrigado. Concedo a palavra à vereadora Ivanice. Senhor presidente, nobres colegas, Madalena, o João, o Cláudio também, que estava aqui presente, e os internautas que vai estar acompanhando aí, logo após a reunião. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar os organizadores da primeira Feira do Trabalhador. Ficou uma festa legal, familiar, muito boa. Não pude estar presente, mas tive o prazer de receber assim, elogios de outras pessoas, mas também ressaltar que tem que ter uma união maior entre as secretarias, uma atenção nesses eventos, porque no sábado ainda tinha o lixo das barracas lá, né, do pessoal. Então, quando tem que unir essas secretarias, meio ambiente, obra, para não ficar o lixo lá, né, por causa de cachorro, né, fazer bagunça e tal. E também vendo que a gente estava lá no complexo esportivo, no campeonato no sábado, e aí ainda tinha um pouco de sujeira lá da festa, né, que a gente está acostumado Ivatuba sempre teve grandes shows, mas não amanhecia sujo, né. O eterno pezão madrugava e botava a cidade limpa antes do sol nascer, né? Ninguém via vestígio da festa. Mas é só uma observação, não é uma crítica, e sim para outros eventos bons igual esse, que seja assim, para agilizar essa parte, para não ficar, né? Fazer bem feitinho mesmo. E não esquecendo de agradecer ao NVR, o presidente da Itaipu, que esse evento foi um evento com o dinheiro da Itaipu, né? Antigamente a Itaipu, os royalties eram divididos só em volta dali da represa, né? E hoje, depois que o Enio assumiu a presidência, esses royalties eles são divididos para todas as cidades do Paraná, em forma de projetos como esse, de escola, de entidades, de ONGs, né? Então eles fazem muitos projetos e divulgam para as pessoas que têm entidade, para entrar e poder participar e pegar esse dinheiro para fazer eventos como esse que foi feito aqui, que foi muito bom mesmo. Então, ressaltar aí o nome da Itaipu, principalmente ao NVR, que está dando esse empurrão aí em muitos municípios, como outras obras aqui mesmo, que veio da Itaipu, que nem agora está sendo terminado já as placas solares na escola, que é a cobertura, né, do estacionamento, até o Caixa tinha pedido, mas já foi um projeto feito pela administração passada e já está sendo executado na Frane Peixoto. Vou fazer 2 indicações verbais, para mim não ficar devendo para meus eleitores, porque eu me embananei no feriado e acabou tendo recesso na sexta, eu não consegui protocolar minhas indicações. É um quebra-mola ali na Pio 12, que é aquela rua que pega ali o Passo do Virgílio ali, aquela última rua ali que está bem perigosa para as crianças e tem bastante criança brincando ali. E a outra é um soprador lá para o cemitério, para Jean, não um de grande porte, pode ser um de pequeno, médio porte, porque eu acho que todo mundo, eu frequento bastante cemitério, e sempre que eu vou lá, eu vou lavar o túmulo da minha mãe, e eu sempre vejo, e ela tem a dificuldade, por causa dos dedos dela, com o acidente que aconteceu com ela. Então, ela tem uma certa dificuldade, e o nosso cemitério é grandinho, né? Para uma pessoa só varrer lá. Então, acho que se tivesse um soprador, até para ela manusear, seria melhor, porque ela tem dificuldade no cabo de vassoura, né? Por causa dos dedos, e a mão principal dela direita. Então, ela tem uma dificuldade, sim. Até eu fui lá um dia, nós conversando, ela falou, não sei, será que consegue? Eu falei, tem que tentar, porque se você já fica aqui o dia inteiro, né? E é só você varrendo, então a gente vamos colocar lá na Câmara. Se nós ganhar, nós estamos no lucro.
Tá? Muito obrigada, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Divino Dandolini. Senhor presidente, nobres vereadores, visitantes, internautas. Falar sobre a minha indicação, é uma indicação de uma arquibancada ali no seu site, né? Que a gente esteve participando ali do evento, viu bastante gente assistindo, isso é muito importante, mas todo mundo levando sua cadeira ali, né? A gente fica assim, meio esquisito ver aquilo, né? Então tem condições de fazer uma arquibancada ali. Conversei com o prefeito já está se propondo a fazer um projeto ali, né? Com os novos engenheiros que estão vindo aí, para poder fazer essa arquibancada. Daí ele me falou que o problema é o recurso financeiro. E eu já fiz um ofício solicitando ao deputado Cobra Repórter, né? 50 mil reais para fazer uma arquibancada ali. E não precisa ser uma arquibancada grande, pode ser uma arquibancada com 3 degraus, né? Que já dá o conforto para as populações, para a população. E quanto à resposta que a gente teve da quadra de esporte para colocar as cadeiras, né, que eu pedi uma indicação feita para ele também, solicitando colocar 150 cadeiras ali, também já fiz um ofício para o deputado Cobra Repórter, solicitando 50 mil reais para colocar as 150 cadeiras. Já pedi para, o prefeito vai pedir para o secretário de esporte fazer o pedido de 3 orçamentos, né, para ver. Nós estávamos vendo lá, sai a média de R$300 cada cadeira, 350 colocada. Então, com 50 mil reais, dá para colocar 150 cadeiras ali no ginásio de esporte para ter um conforto maior. Eu quero parabenizar também o evento que teve do 1º de maio. A gente participou, a gente foi convidado para ir ao palco. Eu sempre disse em todas as minhas visitas que eu fiz, né, que tudo que eu fosse convidado, eu iria participar. Por quê? Porque daí a gente fica sabendo de tudo que acontece. Se a gente não participar, o que acontece? Você fica ouvindo o que os outros falou. Então, você estando presente, o prefeito chamou para participar, vamos participar. Nós aqui não somos oposição e nem situação, nós somos vereadores do município de Ivatuba. Nós somos autoridades, né, dentro do município. Então, nós temos que estar presentes, sim, em todos os eventos. Eu sei que muita gente me critica, né, a atitude que a gente toma, mas a atitude é minha, né? Eu fui votado pela população, a gente foi votado pela população para representar o município. Se o prefeito está chamando você para você participar de uma reunião, você não vai participar? Você está deixando de atender o seu público, né? Quer dizer, você teve a sua votação. Então, a gente é o representante do município perante aquelas pessoas que votaram, mas você tem que representar o município todo. Então, a gente pede para todos os vereadores, né, que participem desses eventos, que é importante. Muito obrigado, presidente. Concedo agora a palavra ao vereador Cássio Luiz. Boa noite a todos os presentes. Cumprimento os senhores vereadores, senhoras vereadoras, com a mesa diretora. Cumprimento aqui os presentes, João, minha amiga Madalena. Eu também quero dar os parabéns para a administração. Eu já fiz esse cumprimento pessoal para o prefeito, né? Foi um evento muito bem organizado ali, eu achei muito interessante, juntou ali os comerciantes que quiseram participar ali, oferecendo o seu produto. No segundo dia, teve a realização ali de atividades com a comunidade, o pessoal, acho que da FAP também teve ali presente, né? Então foi muito interessante. No segundo dia eu não pude participar, mas eu estive lá na abertura, no show, né? Fomos muito bem recebidos, a gente esteve lá, esteve presente, cumprimentando toda a comunidade. Então, deixar o parabéns, né? Em relação à questão da limpeza das vias, né, após a realização do evento, eu reforço isso que a vereadora Nicinha falou, né? Realmente, eu reconheço que eu não cheguei lá a ver, mas eu recebi relatos de 3 pessoas diferentes de que ficou ali um pouco de sujeira, né, de lixo e tudo, em decorrência do evento que foi ali realizado, né? E é claro, foi o que eu comentei com o prefeito quando eu fui dar os parabéns, que situações como essas em questão, mas outras intercorrências, ao longo dos anos, né, vai melhorando, vai aperfeiçoando, mas a gente chama atenção também para essa questão aí, que a gente sabe, né, o lixo fica ali, aí vem vento e joga
o quintal, para as outras ruas aí, daí não dá certo, tá? A gente entrou agora no mês de maio. Hoje eu estive lá em Maringá, na UAB, participando do evento de abertura do Maio Laranja, né, do município de Maringá. No Maio Laranja, a gente vem fazer a conscientização para o enfrentamento à exploração sexual e ao abuso sexual de crianças e adolescentes, né, que é uma causa que eu sempre lutei, sempre defendi. A partir do momento que eu comecei a trabalhar aqui na Polícia Civil, né, há quase mais de 7 anos, e reconheço a importância. Então, Maringá está com uma programação muito importante, bem diversa, bacana, trazendo ali a sociedade civil junto, os poder público, legislativo, e fica o exemplo do nosso município também, né? A gente já teve algumas reuniões da nossa comissão de enfrentamento aqui em Ivatuba, né? Eu tenho certeza que a gente vai fazer um evento também bacana aqui na cidade. A Secretaria de Assistência Social já está empreendendo esforço nesse sentido, e a gente também está à disposição enquanto servidor, né? Para a gente poder fazer essa conscientização tanto para as crianças e adolescentes, para as famílias e para a comunidade em geral aqui no nosso município. Tá? E aí eu reforço aqui os canais de denúncia anônimo também, o Disque 100 e o Disque 181, né? Para quem esteja nos assistindo, acompanhando depois, né? Porque não está sendo transmitido, mas que faça as denúncias, né? Confie no trabalho da polícia, o nosso trabalho da Rede de Proteção é para proteger a criança e adolescente. E por falar em Maio Laranja, e no mês de combate ao enfrentamento do abuso sexual infantil contra criança e adolescente, a gente precisa pensar na estrutura da nossa rede de proteção, e aí se inclui o Conselho Tutelar também, né? Eu tinha feito em fevereiro a indicação 07/2025, tratando sobre a questão da valorização salarial das conselheiras tutelares, né? A prefeitura me respondeu, falando que é do interesse do município, né, do executivo, promover essa valorização salarial para todos os funcionários, e aí se incluem também os conselheiros tutelares, mas foi uma resposta muito sucinta, não trouxe prazo, não trouxe previsão, é do interesse de todos os vereadores que estão aqui, não só do prefeito, né? Então, aí eu reforço novamente o pedido que eu fiz nessa indicação. A gente teve recentemente um processo seletivo, né, o processo de eleição, na verdade, para poder eleger suplente para o Conselho Tutelar, e simplesmente não teve inscritos. Né? Por que será que não teve inscritos? Né? Acho que não está sendo tão atrativo. A gente vai ter que mexer no salário dos conselheiros tutelares, né? Eu reforço esse pedido de valorização salarial desses profissionais. E além da valorização salarial, para a gente ver as condições de trabalho desses profissionais também, né? Eu estou sabendo, entre uma conversa e outra, que vai ter uma ali, ou já houve uma mudança ali do prédio da sede do Conselho Tutelar, né? Algumas adequações. Então a gente vai acompanhar, eu enquanto vereador faço questão de acompanhar esse trâmite, como é que está essa situação, questão de instalação de ar-condicionado, de telefone, internet, se elas estão bem fornecidas ali, a população está sendo bem assistida no que diz respeito à estrutura física do ambiente, de tudo que o ECA exige, né? As condições de trabalho das conselheiras também, né? E a própria situação da eleição da realização da eleição de suplente, para ver como que ficou definida essa questão, né? Até onde eu sei, não apareceu um candidato ou uma candidata, e a gente vai ficar com uma defasagem de conselheiro tutelar em face de algumas situações aí, né, de afastamentos necessários que vão ocorrer. Então, fica esse pedido, fica esse reforço para essa indicação. Durante a semana eu vou fazer um requerimento e vou apresentar para a mesa para ser votada na semana que vem. Obrigado. Concedo agora a palavra à vereadora Antoninha Pelissari. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores e visitantes. Eu quero aqui parabenizar a equipe, né, começando pelo prefeito Varley, Jean Carlos, pelo evento que teve. Por questão de saúde, a gente não pôde estar presente, mas foi um evento muito bem proveitoso, onde a gente ouviu vários comentários positivos. Então, eu quero parabenizar todos os envolvidos e que venham mais esses eventos para a nossa população. Era só, senhor presidente. Obrigada pela palavra. Concedo a palavra à vereadora Rosângela Cordeiro.
Senhor presidente, nobres vereadores, a Madalena aqui presente, ao João, né? Também coloco aqui, né, deixar os parabéns à administração sobre o evento que ocorreu, né, em relação ao Dia do Trabalhador, tá? Então, todas as secretarias envolvidas, eu falo assim, foi o primeiro, né? Então, a gente só vai, né, aprimorando, né, esses eventos aí, né? Como a vereadora Nicinha colocou a questão de um soprador, é interessante mesmo, né? Eu acho que isso aí dá para comprar, não é um aparelho que não é caro, né? Eu acho que tem condições mesmo, né, para comprar esse aparelho para a menina que trabalha lá para Rosângela, né? E também falando sobre o Maio Laranja, né? Então é importante essa conscientização, né, sobre o adolescente, a criança. Nós temos que cuidar mesmo, né, sobre isso. E deixando também aqui, agora em domingo, né, o Dia das Mães, deixando aqui uns parabéns, né? Eu falo, a mãe tem que ser lembrada todos os dias, mas tem um dia especial que é no domingo agora, no próximo domingo. Então, deixando um parabéns a todas as mães do nosso município, né, e que Deus abençoe cada uma delas, e as meninas, né, as mães aqui da Câmara também, a Toninha, né, Silvia, Cristina, Eliane, tá? Então, deixando aqui os parabéns a todas. Muito obrigado, senhor presidente. Peço licença à mesa diretora e à vice-presidente para fazer uso da palavra aqui mesmo. Vereadora Nicinha, eu aumentaria esse projeto, né? Estenderia ele para as ruas da cidade também, eu acho que ajudaria, né? Acho que já foi feito em legislações passadas, mas seria interessante para as cidades, né, para as ruas da cidade também, eu acho que facilitaria muito o serviço da limpeza. Então, se Vossa Excelência quiser colocar no projeto, você falou que fez uma indicação verbal, mas se quiser colocar no projeto, fique à vontade também. Só parabenizar mesmo, né, enaltecer o trabalho, né, das secretarias que estiveram envolvidas aí no dia 1º de maio. Foi um projeto aí ímpar, né? Apareceu aí esse projeto que antes não existia, mas tem erros, tem acertos, tem bastante acertos, e esse é o projeto, né? Esse é o sentido da coisa, fazer acontecer, fazer realizações. Eu passei por várias barracas conversando com o pessoal da feira, né, dos feirantes ali, e dos comerciantes, perdão, e a palavra era uma só, né? Foi muito bem aceito na questão de valores, né? Os produtos não eram produtos caros, produtos assim acessíveis à comunidade, né? A data ajudou muito, porque é começo de mês, o pessoal está com o salário em dia, então favoreceu muito, né? A noite ajudou, o dia ajudou, o clima ajudou, e foi muito bem realizado, muito bem produtivo, aproveitado pela comunidade, né? E que venham mais. Esse é o intuito, né? Nas festas passadas, a gente percebe que a comunidade de Ivatuba gosta desses eventos, participa. Então, assim, nada mais justo do que se tornar frequente esse tipo de atividade. Talvez atividades para um evento maior é bem-vindo, mas o aconchego da família ali no sábado à noite, para quem esteve presente, né? Os vereadores aqui, a vereadora Nicinha não pôde estar presente, nem a vereadora Toninha. O vereador Roberto estava presente sábado à noite, Roberto? Da ano passada, né? Então, estava um ambiente gostoso, um ambiente agradável, né? Assim, a gente via famílias aproveitando o evento, né? E o pessoal dispensa comentário, o pessoal que estava ali animando, né? Muito bem aproveitado. Passo a palavra novamente, antes de encerrar, para o vereador Roberto. Senhor presidente, muito obrigado. Só informação. Segunda passada eu falei lá a questão dos fogos de artifícios com um grande estampido. Aí alguns amigos, senhor presidente, o Divino, os que mais gostam de futebol aqui, mas na verdade todo mundo assiste, eu fui, convite dos amigos, vamos lá, professor, vamos assistir o Maringá e o Atlético. E a hora que entrou lá o time, falei, aqui vai acabar o mundo agora com fogos. Aqui vai virar uma nuvem de fumaça, pássaro voando, mãe com bebês nesses prédios aqui acordando, e os autistas, né? Engano meu, senhor presidente. Subiu aquela coluna de fogos, sem estampidos.
E aí o que acontece? Lá em cima esses fogos se abriram, ficou um negócio fantástico e não agrediu os envolvidos no entorno do meio ambiente que nós vivemos. Ninguém sofreu, uma festa bonita. Senhor presidente, eu estou assim com muita inclinação de começar a escrever esse projeto de lei, e eu gostaria aí de os vereadores aí começassem a pensar em cláusulas e incisos que tem que anexar ali, para várias mentes pensando, ele se torna mais completo, mais abrangente, mas é só esse relato aí, presidente, só para manter aqui a Câmara atualizada. Muito obrigado, presidente. Como eu disse na sessão passada, o senhor já fica encarregado desse projeto, né? Pode contar aí com os demais vereadores, mas é interessante. Vamos ver se para final do ano a gente já consegue algo onde que mais se usa esses fogos, se a gente consegue um resultado positivo. Agradeço aqui a presença dos nobres vereadores, os visitantes que nos alegram com sua presença, os internautas, e em nome de Deus declaro encerrada esta sessão.